Fala guerreiro, fala guerreira, fosse honra. Guerreiro, guerreira, no vídeo de hoje vou aqui comentar, trazer para vocês, trazer aqui ao debate a seguinte narrativa. Uma narrativa que há muito tempo vem sendo difundida e aceita por muita gente aí, difundida pelos meios de comunicação, pelos jornalistas, pelos pseudos especialistas em segurança pública e política penitenciária. A narrativa, a máxima de que se prende muito no Brasil. É verdade? Não é? O que é que podemos aí extrair de bom para que possamos aqui fazer um debate voltado para a Polícia Penal, para o sistema penitenciário? Vamos lá, guerreiro, é o seguinte. Essa narrativa, certo? Ela vem, como eu falei, há muito tempo sendo difundida pela imprensa, pela mídia escrita e por pseudos intelectuais, pseudos entendedores de segurança pública. Só que essa narrativa ela não se mantém de pé quando a gente começa a olhar os dados, certo? Contra a matemática, contra os dados, não há argumento. Tranquilo? Mas você pode me fazer uma pergunta, guerreiro, por que você vai falar sobre essa questão? Logicamente, guerreiro, nosso público-alvo, o público-alvo da Polícia Penal são aí as pessoas privadas de liberdade, certo? Então, caso não tivessem pessoas presas, não teria essa demanda em custodiá-las. Logo, não haveria por que a necessidade de ter uma polícia penal, certo? Tranquilo? Então vamos aqui, eu vou começar, né? Coloquei aqui algumas páginas onde a gente vai analisar esses números e a gente vai desfazer essa narrativa, vai tentar trazer, elucidar os fatos, trazer a verdade dos fatos através de lógica matemática, através de números, certo? Que números são esses? Vamos lá, vamos aos números, tranquilo? Vamos lá. O que temos aqui? A lista dos 10 países mais populosos do mundo, ou seja, em termos de população em geral, tá ok? Nós temos aqui, né, como o líder do ranking, a China, logicamente, com mais de 1 bilhão de habitantes, seguido da Índia, né? Em terceiro lugar, os Estados Unidos, né, com 331 milhões, e nós, o Brasil, ó, estamos aqui, certo? Em sexto lugar, com 212 milhões de habitantes. Guerreiro, por que você está mostrando a questão da população em geral, no espectro geral? Logicamente, a gente tem que ter uma base, né, de proporção. Ou seja, em média, quantas pessoas são presas a cada 100 mil habitantes? Por que isso? Porque, logicamente, na China, se nós formos pegar números totalitários, a China, logicamente, vai ter muito mais pessoas presas, por exemplo, que no Brasil, mas não é assim que a gente faz. Numa aritmética baseada em estatística, a gente tem que pegar a cada 100 mil pessoas, quantas pessoas estão privadas de liberdade. Assim a gente vai ter um número ideal, um número total, certo? Mas por que eu mostrei aqui a lista dos 10 países mais populosos? Porque numa perspectiva geral, nós somos o 6º país mais populoso do mundo, certo? O 6º país de 190 e tantos países. Só que quando a gente vem aqui analisar, isso aqui é uma página do G1, certo? Quando a gente vem analisar por uma perspectiva de presos por 100 mil habitantes, percebe que o nosso ranking ele cai para 26º lugar. 26º lugar, certo? E em primeiro, os Estados Unidos. Então, no Brasil, nós temos para cada 100 mil habitantes apenas 338 pessoas privadas de liberdade. Como os Estados Unidos, por exemplo, tem mais que o dobro. Tem 665 pessoas privadas de liberdade, certo? Então, a primeira falácia já foi desconstruída. Por quê? Se numa perspectiva geral nós somos o 6º país mais populoso, nós temos aí, na proporção de 100 mil para cada 100 mil habitantes, nós estamos em 26º lugar, certo? Mas vamos seguir aí. Guerreiro, o que é que dá cadeia no Brasil? Nós sabemos que nós temos uma legislação bastante garantista, certo? E o que é que dá cadeia no Brasil? Geralmente, os crimes que existe uma execução penal mais longa no regime fechado são os crimes hediondos, são os crimes aí dolosos contra a vida, certo? E também a questão do latrocínio, né? Nós temos o latrocínio, salvo engano, como o crime com a pena maior, certo? Mas nós sabemos que temos um limite de pena
que não pode ser nenhuma pena no Brasil, pode durar mais que 30 anos, certo? Também tem a questão de várias e várias situações que abrandam aí esse tempo preso, certo? Mas no Brasil, quando a gente pega uma perspectiva de penas de um regime fechado, certo? Que duram mais tempo, nós temos aí como homicídio, latrocínio e, salvo engano, tráfico de drogas vai depender também da situação fática, certo? Mas, no geral, os crimes dolosos contra a vida e latrocínio, certo? Que duram mais tempo preso. No geral, se tiver bons antecedentes, enfim, tem a situação de progressão de regime, não se tira tanto tempo assim de prisão, certo? Então já é a segunda desconstrução dessa narrativa, dessa falácia de que se prende muito no Brasil. Tá ok? Tranquilo? Então vamos lá. O nosso terceiro quadro, que é interessante ter uma perspectiva, é aqui no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, certo? Vou tentar colocar o link aqui para vocês. Mas nesse anuário, ele tem a parte 9, é o anuário de 2020, certo? Foi publicado em 2020, que pega 2018 e 2019, tá ok? E nesse anuário, nós temos aqui a parte do sistema prisional, especificamente na página 281. Parte 9, página 281. Então vamos lá. Não vou perder tempo aqui, vai ficar uma situação maçante, mas só para que a gente possa fazer um apanhado geral de por que existe essa narrativa de que se prende muito no Brasil. Ela é associada em virtude de superlotação. Só que isso não é uma análise intelectualmente honesta. Por quê? Porque nós temos um déficit de vagas enorme, certo? Que é um déficit de vagas, ou seja, tem mais presos que vagas no sistema penitenciário. E isso gera o quê? Superlotação. Então, se tem uma falsa sensação que nós temos muitas pessoas presas em demasia ou em demasiado tempo, mas isso não é verdade. Eu já te expliquei a situação de população, proporção de 100 mil habitantes e da situação de leis. Nós temos leis muito garantistas. Então, essa falácia, ela está sendo desconstruída aqui por mim, certo? Baseada em números, tá ok? E em fatos. Mas vamos lá. Baixando aqui na nossa situação do anuário, nós temos aqui na página 283, certo? Falando justamente aqui, ó, déficit, certo? De vagas no sistema penitenciário. Em números absolutos, em 2019, nós temos aí 305 mil vagas que precisam ser criadas para acomodar todos os internos de uma maneira, digamos assim, digna, né? Ou seja, cada interno na sua cama, ou no popularmente, como a gente chama no dia a dia, caxanga, certo? Então, para que tenha vagas suficientes para todos os internos ter aí a sua cama e evitar a situação de superlotação, nós precisamos de um acréscimo aí de 305 mil vagas. E o que é que isso implica? A gente chegar no segundo ponto dessa falácia, para a gente desconstruir. Como eu já citei, comecei a citar, nós temos um déficit de vagas, né? Uma superlotação. E ela vem de quê? De anos e anos e anos de omissões do poder público. Eu diria que mais de meio século que o sistema penitenciário ele vem sendo negligenciado. Ora, logicamente, você investir em penitenciário, investir em cadeia não dá voto. E político trabalha através do voto. Entretanto, nós temos aí uma dicotomia, nós temos aí um paradigma, um problema. Que problema é esse? De que o Estado, quando nós sacramentamos, quando nós avalizamos o pacto social de que o Estado seja responsável por dizer o que é crime ou não crime, né? Com base nos nossos representantes, ele também tem a obrigatoriedade, a obrigação de custodiá-los, certo? Tranquilo? Então, o que é que acontece? O Estado ele vem em uma grande caminhada a passos largos de omissão na questão de estrutura do sistema penitenciário, certo? Não realizar concurso, não investir em novas vagas, criação, construção de cadeias, construções de cadeias realmente seguras, realmente, enfim. Então são anos e anos, eu acredito que mais de meio século de omissão nesse sentido.
certo? E isso deságua em quê? Justamente no que acontece hoje. Então não estou criticando aqui gestão de hoje, gestão A, B, C, que entrou agora, que vem num trabalho. Não, cara, não tem como. A gente não tem como cuidar, a gente não tem como atribuir um histórico gigantesco de omissão a uma administração X ou Y. Eu estaria sendo desonesto com vocês, certo? Mas vamos lá. Então, vamos avançar aqui. Sei que vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu espero justamente propor essa reflexão em vocês. Então, dito isso, nós temos aqui um déficit de vagas, né? Cadeias antigas, cadeias da década de 70, de 60, que estão sendo reformadas, estrutura de casas que improvisam para fazer aí cadeias, que gera fuga, enfim. Então, existe uma falta de estruturação, que poderia muito bem vir do capital privado, já que o poder de endividamento dos estados está cada vez mais limitado. Os estados estão cada vez mais em crise, principalmente os estados que não têm tanta arrecadação assim, que dependem da União, certo? Então, seria uma solução nessa questão de estrutura, que a gente privatizasse a questão da estrutura, não função fim, mas a função meio, né? Ou seja, a criação, o investimento do capital privado, para que a gente pudesse aí ter esse ganho de estrutura e equalizar essas 305 mil vagas que estão em déficit. Tranquilo? Aí vamos avançar. Na Gazeta do Povo, certo? Eu encontrei aqui essa matéria. Brasil não soluciona nem 2018, né? Nem 10% dos seus homicídios, certo? E nós temos aqui também uma matéria do G1, do Fantástico, que diz, levantamento inédito, 7 em cada 10 homicídios no Brasil ficam sem solução, certo? Que de 2020, ok? Então, 70% dos homicídios praticados no Brasil ficam sem solução, ficam sem um fechamento, né? Você identificar quem fez, a autoria, né? E punir aquela pessoa e colocá-lo aí atrás das grades para pagar a sua pena, certo? E, finalmente, temos aqui do Instituto Sou da Paz, né? Que é um pseudo CIDIS entendido de segurança pública e de política penitenciária. Eles mesmos falam que só 11% dos casos, né, corroborando o que diz a Gazeta do Povo, são solucionados. 11% dos casos de homicídio, certo? Então, o que é que temos aqui, guerreiro? O que é que a gente tem aqui? A gente teve uma desconstrução. Ou seja, como é que se prende muito no Brasil se o crime que dá cadeia, que é homicídio doloso, né, crimes contra a vida, se o crime que dá cadeia, apenas 11%, 10% desses crimes são solucionados. Então, é uma discrepância, é uma total falta de coerência desses mesmos veículos. Que a mídia, ela vem sempre pontuando, falando insistentemente, dizendo que o Brasil prende demais, que o Brasil tem uma política de encarceramento, mas não é, cara. Exacerbada, mas não é. A gente tá vendo aqui. Não se prende demais no Brasil, se prende pouco e ruim. Por que pouco? Porque os dados mostram aqui que a cada 10 homicídios, 7 ficam sem solução. Então se prende pouco e se prende ruim. Ou seja, nossas leis são muito, em demasia, garantistas. Porque o preço de uma vida não tem preço. Você concorda comigo? A vida do meu pai, ou do filho meu, de um irmão meu, enfim, não tem preço, cara. A vida de um ente querido não se quantifica em reais. Certo? E quem tirar essa vida, quem atentar contra a vida de outra pessoa e conseguir chegar a lograr êxito, deve ser punido, deve ter aí a sua contraprestação à altura. E não passar 5, 3 anos, 4 anos preso e já progredir de regime. E a pessoa que morreu vai passar o resto da vida morta. Né? Então, não se prende muito no Brasil. Se prende pouco e ruim. E como é que podemos, né, propor aqui também uma solução? Como é que a gente pode chegar aí a um equilíbrio na balança? Primeiro, como eu falei, seria interessante
que existisse aí, viesse aí capital privado. Lógico, eu queria que fosse capital público, mas a gente tem que entender a atual situação. São anos e anos, décadas e décadas, meio século de omissão, pelo menos. Não podemos fazer com que o atual orçamento público cubra isso. Isso é ilógico. Então, é interessante a criação de PPPs, de parcerias público-privadas, para trazer o capital privado, para investir pesado, investir em criação de novas vagas e, aos poucos, o Estado ir pagando através de privatizações, licitações, enfim. Certo? Fica como se fosse um empréstimo, né? E a situação de leis mais rígidas, leis mais duras, certo? A questão, o pessoal muito fala, mas não vai ressocializar ninguém. A questão não é ressocializar, é socializar. Temos que fazer com que as gerações presentes não cometam os erros das outras gerações passadas. Mas é muito difícil ressocializar. É muito difícil, tanto que a taxa de pessoas que voltam a cometer crimes, de pessoas que já são habituais em cometer crimes, é mais de 90%. Isso aí não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo são os números, certo? E os levantamentos feitos. Então, guerreiro, guerreira, fica aqui a minha reflexão, a minha opinião, certo? Eu também tento trazer para vocês vídeos como esse para que a gente possa pensar em políticas penitenciárias, certo? Em políticas voltadas para o sistema penitenciário, tranquilo? Se gostou do vídeo, comenta livremente, deixa a tua opinião, lógico, respeitando sempre a opinião alheia e também respeitando as políticas do próprio YouTube, certo? Ativa o sininho para as demais notificações, se inscreva no canal, caso você queira ajudar ainda mais o canal, tem um botãozinho aqui, seja membro, você pode, aí por R$ 4,99 ao mês, você pode ajudar o canal mais e mais, certo? E também terão conteúdos exclusivos para membros a partir de que a gente possa ter um número bacana de membros. Tranquilo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fosse honra!